graça e a misericórdia do Senhor estejam abundantes sobre a sua vida, trazendo força, ânimo, temor, tremor, reverência, amor, perdão, arrependimento. E então te dando forças para se levantar e continuar na caminhada. Lembrando que sem Ele, nada podemos fazer. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. De nós mesmos, nada podemos. Quando nascemos, não trazemos nada. E quando fecharmos os olhos aqui, desse mundo não levaremos nada. Então busque a face, busque a presença, busque a graça, a glória de Deus. Mais do que aquilo que as mãos dele pode te dar, é a presença dele que o dinheiro não compra. É a presença dele que prazer nenhum se compara. É a presença dele que preenche todo o vazio da alma. A única presença que pode te fazer forte na fraqueza, que pode te fazer alegre em meio a dores e turbulências. A única alegria que de fato nos fortalece é a alegria que vem de Deus, é a paz que vem de Deus, é o ânimo que vem de Deus, que não se compara aqui nesta terra. Presença essa que nos fortalece, presença que nos ajuda, presença que nos livra, presença que nos aconselha, presença que nos orienta, presença que nos conduz, presença que nos dá a condição de se levantar todas as manhãs. Embora tem dias que é difícil se levantar. Tem dias que a vontade é cobrir a cabeça com o cobertor e ficar ali o dia inteiro quietinho. Não mexe comigo, não conversa comigo, me deixa aqui. Me deixa aqui, por favor, fecha a porta. Fecha até a janela, se possível, e me deixa aqui. Não conversa comigo. É somente essa presença que vem e ilumina as trevas, que tentam de todas as formas dominar a nossa alma. Jesus Cristo é a luz do mundo, e quem anda após ele jamais entrará ou andará nas trevas. É por isso que nele nós também podemos ser luz, ser sal, independente da circunstância, da dor, da turbulência. Com Jesus no barco, com certeza, nós pisaremos em terra segura, em porto seguro. E eu quero compartilhar com você uma passagem muito conhecida que está aqui no livro de Atos, capítulo 16. Melhor aqui, eu quero encurtar um pouquinho os versículos para falar o que Deus colocou no meu coração. Então nós vamos ler a partir do versículo 22. E aqui fala o seguinte: a multidão se ajuntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e que fossem açoitados. E depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. E de repente, aleluia, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Essa palavra aqui, ela fala a respeito de uma jovem que era usada pelo inimigo para fazer adivinhação. E Paulo e Silas, estando ali todos os dias sendo visto por aquela jovem, sendo apresentados por aquela jovem, porque mesmo o demônio na vida dela, usava ela para falar: estes homens são servos do Deus Altíssimo. E lhes anunciam o caminho da salvação. Olha que demônio maldito, espírito do engano. O próprio demônio usava ela para falar isso. E constantemente vinha após eles. Até que um dia Paulo não aguentou mais e repreendeu aquele demônio, e então ela foi liberta. E aqueles homens que usavam aquela jovem para lucrar através daquela adivinhação que o inimigo usava ela para poder fazer, então eles ficaram furiosos.
e arrumou ali uma bagunça, levantou as pessoas, uma confusão ali contra Paulo e Silas, e então eles foram duramente, severamente açoitados e foram lançados no cárcere interior. Tiveram os seus pés presos num tronco. E naquele dia que eles foram duramente açoitados por fazer a vontade de Deus, por fazer a obra de Deus, por fazer o bem, por volta da meia-noite, na minha mente, eu imagino as costas arrebentadas, ensanguentadas, porque eles não tinham dó, como até hoje não tem dó de cristão, principalmente nos países extremistas. E depois de duramente, severamente tomarem aquele couro, aqueles açoites, injustamente, meia-noite, eu imagino o corpo cansado, o peso, o cansaço, o sono. Imagino também com fome, com sede, porque não tinha colher de chá, como até hoje em muitos lugares também não tem, ainda mais na prisão e naquela época, quando os cristãos foram severamente perseguidos por causa do evangelho. Exatamente, próxima meia-noite. Uma hora que o corpo está cansado, uma hora que o corpo quer descanso, uma hora que o corpo já não resiste, ainda mais nessas condições. Ao invés de dormirem, ao invés de reclamarem, ao invés de questionarem a Deus, Senhor, nós estamos fazendo o que é o certo, Senhor, isso é injustiça, eu quero falar com o superior, eu não roubei, eu não matei, eu estou preso injustamente. Eles podiam escolher reclamar, murmurar, questionar ou buscar a face de Deus. E assim eles fizeram, através de cânticos, através do louvor, através da oração, através da adoração. E em meio à dor, em meio à angústia, ao sofrimento, em meio àquela humilhação injusta, porque eles não tinham cometido nenhum crime. A palavra fala que houve um terremoto tão forte, tão violento, que todas as cadeias daqueles que os prendiam caíram por terra. Imagina, gente, é loucura demais. É só Deus para fazer isso. E ali o carcereiro ficou louco, desesperado. Ao ponto de pegar a sua própria espada, ele ia se matar, achando que os prisioneiros tinham fugido. E então ele foi surpreendido por Paulo, dizendo, não faça isso, estamos todos aqui. E entra esse versículo muito conhecido, quando então o carcereiro os levou para casa e começou a cuidar deles. Vendo que de fato eles eram homens de Deus, estavam presos injustamente, que aquelas cadeias caíram porque foi Deus que fez aquele terremoto acontecer. Ele perguntou aos discípulos, o que eu posso fazer para ser salvo? O que eu posso fazer? Aonde? Como? De tão assustado que ele ficou por causa daquele terremoto, que é uma coisa sobrenatural. E então eles lhe responderam, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Haverá momentos na nossa vida que a gente vai sofrer injustiça, sem ter feito nada. Vai ser humilhado, desprezado, traído, violentado, vai ser amaldiçoado, vai ser desprezado, vai ser passado para trás, vai ser enganado. Em muitas situações, nós passaremos lutas que a gente vai ficar até sem entender, mas por que eu estou passando isso? Eu não fiz nada por merecer isso, aonde que eu errei, aonde que eu falhei. Mas nesses momentos em que a gente não entender nada, em que nem mesmo enxergamos a saída humana, a melhor coisa ainda a fazer é adorar. É adorar. É adorar. É agradecer. É agradecer. Ah, mas eu estou sofrendo injustiça. Agradeça a presença de Deus que está com você. Agradeça ao Deus que diz, bem-aventurados que têm sede de justiça, porque eles serão plenamente saciados. Agradeça aquele que disse que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Agradeça aquele que disse que eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Agradeça aquele que disse que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Agradeça aquele que é o esconderijo secreto, que nos guarda, que nos livra e não permite nenhuma tentação maior do que possamos suportar. Agradeça, porque se Ele é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Agradeça, porque nem a morte, nem a vida, nem anjos, demônios, forças do mal, nenhuma, nem o passado, presente e por vir, nem altura, profundidade, comprimento, largura, nem as mentiras, as enfermidades, as lutas, as dificuldades, batalhas internas, externas, espirituais, financeiras, carnais. Agradeça porque nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ainda que você esteja certo, que você tenha a razão, coloque nas mãos daquele que de fato é 100% justo. Temos um advogado fiel à direita do Pai que intercede por mim, intercede por você. Agradeça, porque Ele é fiel, porque Ele está sempre no controle. Agradeça. Porque Salmo 139 deixa isso muito claro e também Êxodo capítulo 3, de que os olhos do Senhor estão sobre nós, de que os ouvidos do Senhor estão abertos para nós, de que a presença do Senhor é o maior bem que nunca pode faltar. Agradeça. Agradeça porque aquele que começou uma boa obra é fiel para completar. E Ele é tão bom que já tinha nos alertado há muitos anos que no mundo teremos aflições. Mas Ele também nos dá essa palavra de jogar a gente para frente, para o alvo. Tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E no nome dele, nós também somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então agradeça. Injustamente, dificilmente, agradeça. Agradeça. Porque a palavra fala que muitos ouviam aqueles louvores e aquela oração. E as cadeias dos outros também caíram por terra. Então, louve, adore, exalte. Porque não só você, mas muitas pessoas ao seu redor serão alcançados pela presença de Deus na sua vida. Então, em vez de reclamar, comece a adorar. Em vez de questionar e murmurar, comece a agradecer, a adorar, a exaltar aquele que vive, aquele que reina e aquele é maior do que qualquer cadeia e prisão. Ele é o único que joga todas as cadeias e prisões por terra. Agradeça, que a vitória é certa. Amém?